falar. Olá, boa noite. Começa agora o TV Com Tudo Mais desta terça-feira, 28 de agosto. Se você tem filhos, não perca um bate-papo sobre a importância das brincadeiras na vida das crianças. Segundo especialistas, atividades simples e lúdicas facilitam sim o aprendizado e mantêm em dia a saúde dos pequenos. Médicos catarinenses criam um aplicativo para auxiliar as cirurgias durante a anestesia, melhor dizendo. Conheça a novidade aqui no TV Com Tudo Mais. Você já ouviu falar que comer nhoque no dia 29 atrai prosperidade e dinheiro? Vamos saber o porquê. Também te ensinar a preparar este delicioso prato italiano. E temos dicas de profissionais especializados no mercado de luxo, um dos segmentos que mais cresce em Santa Catarina. O programa de hoje também tem música. Aqui no estúdio, o DJ Francisco Riffel traz as 5 músicas que vão agitar o verão brasileiro. O TV Com Tudo Mais já está no ar. Fique com a gente. Eu começo o programa de hoje explicando por que estou com esta camiseta. É que foi lançada hoje de manhã a Bandeira Educação, campanha do Grupo RBS. A bandeira propõe um debate sobre os desafios do ensino no nosso país. O evento de lançamento da bandeira reuniu o ministro da Educação, secretários estaduais e especialistas. Na reportagem que nós vamos exibir agora, serão apresentadas 2 escolas públicas que tiveram destaque no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e que aplicam bons modelos de ensino. As respostas que o Brasil procura para fazer da educação de qualidade uma bandeira nacional podem estar bem diante dos nossos olhos no exemplo de escolas públicas que têm muito a ensinar. Educar vai além da transmissão de conhecimento. Educar em Farroupilha é sinônimo de colaboração. E foi assim que a Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Cruz, na Serra Gaúcha, conquistou o 1º lugar do Rio Grande do Sul entre o 6º e o 9º ano no Índice Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Em Joinville, no norte de Santa Catarina, uma surpresa maior veio das séries iniciais. Se já parece difícil para um aluno conquistar média 8 no total das notas, imagine 240 alcançarem essa marca juntos. A união fez a força na Escola Municipal Adolfo Bart e isso aconteceu pelo empenho das crianças, o desenvolvimento dos professores e a forte participação dos pais. A gente é um conjunto, né? Trabalha todo mundo junto. De Joinville a Farroupilha, a fórmula que deu resultado é a mesma e todos sabem de cor. Comunidade, direção, professores, alunos, um trabalho, digamos que em equipe. Cada uma das partes tem papel definido, nada acontece por acaso e tudo começa com planejamento. Sempre nas reuniões pedagógicas nós nos reunimos e traçamos uma meta para cada série da escola, aquilo que a gente quer até o final do ano com o nosso aluno. Mas objetivos só fazem sentido se forem perseguidos. Refletindo sobre como o aluno está, tem um diagnóstico da turma, tem um programa de recuperação constante paralela e contar com o apoio da equipe no desenvolvimento dessas ações. Os professores ganham estímulos e devolvem serviço. Farroupilha tem um plano de carreira onde os professores têm 20% da carga horária para a formação. Então, acredito nessa formação dos professores, no comprometimento deles, porque não adianta tu dar a formação se depois eles não se comprometem, não colocam em prática na sala de aula. Quem dos dois, então, é mais denso? Arma ou algo? Ah, o mundo mágico do conhecimento. Quantas descobertas! Eu gosto de matemática. Por quê? Porque eu gosto das tabuadas. É legal estudar, a gente aprende a escrever, a ler. E a transformar o saber em hábito com atividades que envolvem a família, como a sacola da leitura. Eles leem a história juntos, contam como foi a vivência desse momento e fazem um registro num diário de bordo
de como foi essa experiência para a família. É participar nas tarefas de casa, conversar sobre o que foi dado na sala de aula, participar realmente. Em Joinville, os pais participam até dos projetos mais audaciosos. Tem um projeto bem grande que a gente está aí para ver se vai conseguir. A gente tem fé que consegue. Seria o quê? Ampliar, né, a nossa escola para o 9º ano e atender da mesma forma e não perdendo a qualidade. Farroupilha também cumpre esse dever de casa. Nós temos também a integração com a comunidade, que é muito importante para nós. Todas as escolas, assim, a gente tem observado, as que conseguem ter um envolvimento bom com a comunidade, conseguem os melhores índices. Filhos preparados para serem bons alunos. Prova trimestral. Está por dentro? Uhum. Doses de concentração e momentos de descontração. Da escola se espera disciplina e acolhida. O aconchego, o carinho, aquele olhar amoroso. Aprender significa você compreender o mundo que o cerca, ser capaz de se apropriar de uma forma crítica da cultura, ser capaz de usar todas as ferramentas que são indispensáveis na nossa vida, a leitura, a escrita, o cálculo, o raciocínio, para você ser um cidadão que possa se posicionar, que possa ter a capacidade de fazer as suas próprias escolhas. Por que é importante estudar? Para ser alguma coisa na vida quando crescer. E também para ter um trabalho bom. É importante a gente saber as coisas. E ficar um adulto, né? Esperto. E ano que vem vai ser meu último ano aqui, que aí eu termino o ensino fundamental e vai deixar muita saudade. E muito trabalho para quem fica. O modelo ideal a gente está buscando ainda, do dia a dia. No passo a passo de um longo caminho ainda pela frente. Muito bom. Bem, vamos agora apresentar os convidados do programa de hoje. Começando aqui com o Dr. Diógenes da Silva, que é anestesiologista e um dos responsáveis pelo aplicativo que nós vamos falar daqui a pouco para vocês. Também Dr. Giovanni Batista, que é cirurgião plástico, o Alisson Miller, chefe de cozinha e apresentador do programa Em Busca do Sabor aqui da TV Com. Temos também aqui no nosso programa a Mariana de Moraes, que é editora do site Terapia de Luxo. Bem-vindos todos vocês. O DJ Francisco Riffel, que vai tocar algumas músicas que serão, olha, sucesso neste verão aqui nas praias, né, nas principais praias de Santa Catarina, onde o agito é grande, né, DJ? Ainda Sebastião Martinez, que é animador sociocultural, Dudu Fernandes, educador físico, e Sandra Lamb, que é psicopedagoga. É com eles que nós começamos o programa de hoje falando sobre a importância das brincadeiras, né, na vida das crianças. Boa noite para vocês, bem-vindos ao programa. Sandra, começando com você, né? Qual é o principal problema que as crianças podem encontrar se praticarem somente atividades voltadas para eletrônicos, iPad, computador, celular, por exemplo? Algumas mais divulgadas são as questões relacionadas à obesidade. São brincadeiras que não permitem uma motricidade maior, um desenvolvimento motriz maior, além da coordenação visomanual, que a gente chama, que é aquela de dedo e tela, que eu digo, né? Mas além disso, a gente tem outras, como falta a transmissão de valores, falta a transmissão de contatos sociais maior, que isso muitas vezes os pais ajudam a fazer, os amigos no colégio. Então esse contato, essa interação é muito importante para o desenvolvimento deles na brincadeira. Quando está só com a tela, com o computador, com os eletrônicos, não tem toda essa convivência social que é fundamental. Depois a tendência é só piorar, né? Eu ouço vários pais reclamando que os filhos já adolescentes não saem na frente do computador. Exatamente, a tendência é piorar e além disso se deixa de desenvolver outras coisas. Essa situação de ter um jogo de cintura, de obedecer umas regras sociais, por exemplo, esperar a vez do outro, não ser tão imediatista. Essas situações todas se desenvolvem no brincar com os seus amigos, com os seus pais, e aí com o eletrônico isso não é desenvolvido. Alguns pais podem até perder a noção do que está acontecendo com os filhos, né? No dia a dia, porque eles estão sempre voltados, né, para os eletrônicos. Exatamente. Como o acesso, né, à internet, o acesso a jogos eletrônicos via internet, hoje é muito fácil e eles dominam isso muito bem. Eles já vão com aquele dedinho pequenininho lá no iPod, às vezes já passa o dedinho, já acha o jogo que quer, não sabem nem ainda
reconhecer letras, números, mas já Exatamente. conseguem fazer isso. E esses contatos, né, de transmissão de valores mesmo, de princípios, acaba ficando muito para os jogos eletrônicos. E isso é necessário ter um cuidado ao acesso dessas crianças a isso. Sim. Dudu, é difícil hoje nós vermos, né, as crianças brincando com aquelas brincadeiras simples do tempo dos nossos pais, né? E, na verdade, isso deveria se manter por várias gerações. É verdade. E é uma proposta, eu gosto da tecnologia, acho que a tecnologia está aí, está para todos, não tem como fugir dela, mas é o que a Sandra comentou, é extremamente importante e salutar o conviver com o outro, e a brincadeira ajuda muito. Quem de nós já não foi criança, quem de nós já não aproveitou ser criança, independente da faixa etária, e poder brincar de amarelinha, rodar peão, construir pipa, né, brincar de cama de gato e de esconde-esconde, de pega-pega. A gente vem de uma proposta, inclusive a nossa como empresa, é de resgatar isso de verdade. A gente pode comentar depois, levar isso para os condomínios, mas as crianças precisam conviver com os seus pares, precisam entender realmente que tem o tempo do outro, tem o movimento do outro. A brincadeira proporciona o conhecimento corporal, a sociabilização, você, né, sentir o outro, conhecer mais o próximo de verdade, os seus sentimentos. E o brincar é que proporciona isso no processo de crescimento. A Sandra comentou bem, hoje eu tenho uma filha de 3 anos e ela já com o dedinho no iPad, ela já puxa, ela já mexe, ela não entende. Mas ela repete a frase em inglês, ela vai lá buscar, ela quer ver, ela já entendeu. Meu filho de 6 meses já Mas também se virava. ela gosta do fantoche, ela gosta de jogar o saquinho para pular amarelinha, ela gosta de andar de bicicleta, ela gosta de estar à rua, ela gosta de ir na Joaquina. Você incentiva, né? Vocês como pais incentivam, também tem essa questão, né? Do pai incentivar. E essa é a proposta. A proposta do brincar é fazer com que o pai hoje, que não tem tempo e não pode, e deu todas as ferramentas tecnológicas, possa resgatar um pouco e ensinar a empinar uma pipa, ir para a praia e brincar disso, conviver junto, trazer os amigos, se caracterizar de um personagem, né? Eu lembro dos meus pais, meus avós, sempre foram o Papai Noel, sempre foram o Coelhinho da Páscoa. A gente hoje não vê isso ou pelo tempo ou pela possibilidade, e as crianças querem. A gente vem de uma gestão de anos para resort, hoje a gente brinca, todo mundo gostaria de ter um resort dentro de casa. A gente leva os filhos para um resort que é para eles se divertirem, estarem soltos, saírem do apartamento, poderem brincar com outras pessoas, conviver e fazer os jogos que hoje você está na ponta do dedinho, o meu hoje nem está podendo muito, né? Mas o sociabilizar e o brincar é extremamente importante. Sebastião, mas não é só o lado da diversão, né? Tem também aquele lado de gastar energia mesmo da criança, né? Como a Sandra falou no início, lá de ir contra a obesidade, né? Já ensinando a criança. Sem dúvida, sem dúvida. Nós como educadores físicos, né? Eu, o Dudu, nós sempre priorizamos a cultura popular de movimento, né? Que é um pouco desse resgate histórico das brincadeiras, o brincar de antigamente junto com os pais. É importante que isso seja feito desde o começo, né? Porque a partir do momento em que os instrumentos tecnológicos e mesmo todo esse aparato que está hoje, e não tem como fugir disso, se deixar isso para os pais terem esse resgate somente na adolescência já fica muito complicado. Mesmo assim, tem como, né, utilizar a tecnologia a favor. Por exemplo, vamos supor, fazer um jogo sobre cinema, utilizando os recursos de exibição de vídeos, por exemplo. Isso seria muito interessante, trazer as crianças para a sala e propor para que eles fizessem, de repente, um teatro, como nós fazíamos antigamente e apresentávamos para os nossos parentes, para os nossos pais, estando com os nossos primos. Isso é possível ser feito agora a longa distância. Então, aproveitar toda essa facilidade que os recursos tecnológicos têm também, mas para poder, ao mesmo tempo, colocar essas brincadeiras que eram feitas antigamente, sem que eles falem, não, isso é coisa de velho, ou isso é coisa chata. Então, é possível ser feito também. Bom, no decorrer do programa, a gente vai saber também o que os pais que não têm muito tempo para ficar com os filhos devem fazer, como lidar com tudo isso para que nenhum dos dois saiam prejudicados. Agora, a gente começa com mais uma música, primeiro bloco, para encerrar com uma música que será bastante tocada neste verão.
Dudu, deixa eu falar ali com o Dudu, que é educador físico. O sul aqui do estado sempre privilegiado, né? Principalmente quando o assunto sempre alimentação, gastronomia. Na verdade, o estado todo é muito privilegiado. Eu não sou catarinense, né, nascido aqui, mas sou hoje catarinense do coração. Estou aqui há 12 anos, sou um paulistano, mas acho que o sul e principalmente o estado de Santa Catarina é privilegiado em vários segmentos. A gastronomia está aí para todo mundo experimentar e sentir, né? Porque gastronomia é sentir. Ô, Rubem, o mais legal de tudo isso, ao longo do programa, eu vou trazer de novo para o brincar, eu vou trazer de novo tudo um pouco para a criança, que foi um pouco do começo do tema, ainda mais que a gente começou falando de um programa de educação, né? Nós, e a proposta da Tempo Criativo, que é uma empresa que hoje nós temos trabalhando com entretenimento, independente do segmento, a gente usa a gastronomia muito para a criança, que também serve como brincar, serve como compartilhar e serve como viver em família. Nós temos um médico que comentou, eu também venho de uma família de 4 irmãos, 65 primos, 8 tios só por parte de pai, e sempre fomos italianos de avós, né? Então, o nhoque, nós conhecemos muito bem a tradição do dia 29, e o legal é que você pode fazer a gastronomia com a criança. Nós trabalhamos hoje muito com oficina de brigadeiro, oficina de bolacha, oficina de pizza. Eles adoram, né, a criança adora. Adoram participar, aprender, chegar em casa, né, dizendo que aprenderam, por isso que a gente puxa aqui realmente comidinha. Brincar hoje, compartilhar com mais crianças, estar com criança na forma mais natural, extremamente importante. Quem não sonhou em ser piloto, quem não sonhou em ter a sua Ferrari para a economia de luxo hoje estar, né, e brinca com tudo isso. Quem não brincou de médico, não naquela brincadeira sapeca, mas a brincadeira de criança, de comprar o produtinho e querer ser. Você já vai no brincar, no compartilhar, no cuidar do amiguinho, no cozinhar com um amigo. Essa brincadeira já vai criando em você a sua vocação, que é o que hoje a gente peca no educar de verdade, é saber a vocação das pessoas para que elas vão ser daqui 20, 30, 40 anos. A gente hoje teve um mix aqui explanado do que cada pessoa pode ser, e hoje é diferente. Ele falou dos cursos de gastronomia. A gente vem de uma gestão do principal resort do sul do Brasil, né, durante um largo tempo de experiência, proporcionando lazer, entretenimento e usufruir do tempo livre das pessoas da melhor forma possível. Os chefes hoje é uma profissão, é o que as pessoas querem fazer. Eu quero ser chefe. Tem criança hoje que já quer ser chefe, porque gosta de ver o pai, gosta de ver a avó, gostava de ver e hoje quer ser DJ, mídias eletrônicas. Exato. Quem disse que há 10 anos atrás você poderia sobreviver da música eletrônica, de criar algo no seu computador? Está aí a tecnologia que possibilita. Ou seja, o Brasil como um todo, as pessoas no Brasil como um todo têm um grande potencial. Que comecem brincando para que depois façam isso de forma séria, competente, legal, para que todos possam usufruir do melhor. Chegamos ao último bloco aqui do seu TV Com Tudo Mais. Vamos voltar a falar sobre educação, sobre as brincadeiras no desenvolvimento das crianças com a psicóloga Sandra Lam. Na verdade, ela é psicopedagoga, né? Para a gente entender melhor a importância, né, da participação dos pais, Sandra, nas brincadeiras, nas atividades, né? Explica um pouquinho pra gente, então, porque muitos pais acham que não, já brincam na escola o suficiente, já correm, né? Chegam em casa, já ainda querem extrapolar, ainda querem atenção. Muitos acham que é demais, né? Então, só que quando a criança pede mesmo, acho que a atenção do pai é porque acho que está sentindo falta, não é? Exatamente. Antes até a gente estava conversando aqui, né? Brincar é experienciar, é vivenciar antes, é poder antecipar alguma coisa que se queira para o futuro, e é construção de valores. E construção de valores é com os pais. A escola tem uma educação formal, ela preza por isso, tem as brincadeiras que são feitas na escola, com certeza. Mas a educação de princípios, de valores, ela é familiar. Essa tradição de poder levar uma coisa para outra, né? Para levar para o futuro. Eu estava lembrando, quando ele estava falando a respeito do nhoque, eu estava lembrando que eu ficava olhando a panela do nhoque com a minha mãe e a gente brincava de contar quantos nhoques pulavam na panela, ficavam boiando ali na panela. Então, esses conceitos também, o boiando, o ficar pronto, são conceitos que a gente vai construindo ao longo do brincar. A criança experiencia, a gente diz que o ser humano experiencia o brincar a vida inteira, né? Então, a gente começa pequenininho, com aquele brincar de explorar o ambiente, quando começa a levantar, cair, ver o que cai no chão, joga a bolinha, volta a bolinha, depois vai para outros jogos simbólicos, de brincadeiras de fazer de conta.
Muitas vezes não precisa nem de brinquedos sofisticados, né? Não. Meu filho, por exemplo, pega a laranja da fruteira e joga no chão, é bola pra ele. Com o que tem. A gente brincava muito de correr, de subir em árvore, né? Hoje, muitas crianças moram em apartamento, tem um condomínio que às vezes não tem um playground, então isso também fica prejudicado. E se poder brincar de correr na rua, a gente aqui em Florianópolis, a gente tem tantos recursos. Temos parques, temos pracinhas, temos a praia, de correr, de brincar, de pegar, de esconder, essas brincadeiras que ao longo do tempo depois vão nos constituir também. A gente está falando de ser mais criativo, hoje a gente trabalha com a tecnologia, não é que não possa trabalhar ou brincar com a tecnologia, claro que pode, a gente brinca bastante também, mas dosar esse tempo do brincar e os pais poderem ter esse tempo de qualidade com os seus filhos, de brincar mesmo, de sentar no chão, de fazer de conta que está fazendo comidinha, de fazer de conta que está sendo a filhinha ao invés de ser a mamãe. E é até gostoso, né? Porque a gente, em meio a tantos problemas e correria do dia a dia, a gente exatamente, acaba até uma hora de relaxar, né? o brincar, pelo prazer de brincar. E isso tudo depois ajuda a constituir um ser humano mais saudável, o bem-estar que a gente estava falando, de se sentir melhor, de criar, de ter criatividade. O brincar, ele estimula várias habilidades importantes. Criatividade, imaginação, raciocínio lógico, pensamento estratégico. Então, são várias coisas que a gente pode desenvolver ao longo das brincadeiras. Tem filhos, doutor? Não tenho. Mas eu estava comentando com eles antes que a tecnologia, no futuro, vai exigir isso. A tecnologia vai exigir um profissional que seja criativo. Que se relacione bem, que quebre barreiras, que quebre coisas... limites muito rápido, que se movimente muito rápido por várias áreas. O profissional, depois que exige... Eu trabalho hoje com a TI, junto na área médica, e é uma exigência hoje, que se seja criativo, rápido, que se tenha um raciocínio rápido. E a educação que faz isso. Ela na base. Esse processo de educação. Na base que faz isso. Então, a própria tecnologia vai exigir isso no futuro. Exatamente. Tem um texto, inclusive, que fala que tudo que mais importante que a gente aprende lá na educação infantil. Então, nesse brincar, o esperar a vez, o comer, o pedir desculpas, o dizer obrigado, são princípios, são valores que a gente aprende lá na educação infantil. E são coisas que a gente leva para o resto da nossa vida, que a gente sempre precisa. Quando é que os pais podem observar, assim, que os filhos estão necessitando de mais atenção? Ou seja, às vezes uma pequena brincadeira mesmo, simples brincadeira, né? Que às vezes eles negam, que nós, né, como pais. Hoje muitos pais trabalham fora e é uma realidade que a gente vive que também não dá para fugir, né? Então muitas vezes os pais... Tem vezes que a mãe trabalha num turno, o pai trabalha no outro, às vezes nem o casal se encontra. Mas que esse tempo com os filhos possa ser um tempo saudável, possa ser um tempo de brincar. Os pais podem observar isso quando o filho pede muito, chora muito, quando o filho fica muito tempo no computador e já não fala mais com eles. Essas são observações bem importantes de se fazer na convivência com os filhos. Estar com eles, né? Mesmo que eles estejam brincando num computador e muitas vezes eles estão quietinhos brincando, então também não estão... digamos assim, exigindo do pai a atenção, mas poder estar ali junto, prestar atenção no que eles estão acessando, chamar eles para outra brincadeira. As crianças gostam muito de jogos de tabuleiro, jogos de regras, e é importante para que elas aprendam a seguir regras. Esses jogos de regras são muito interessantes, eles adoram sentar no chão, pegar um tabuleiro, brincar com jogos de cartas, eles gostam muito. E isso, poder explorar isso com eles é uma vivência muito, muito importante para a vida deles. Para você, como animador sociocultural, Sebastião, como é que é lidar com essas crianças de todas as idades, né? Olha, é sempre uma experiência muito gratificante porque a gente aprende junto com elas também, né? As crianças, elas nos ensinam muitas coisas. Por isso a importância de estar sempre atento à linguagem delas. O que elas estão mostrando pra gente. Então, nós da Tempo Criativo, nós temos uma preocupação muito grande em estar sempre atento a quais linguagens elas utilizam mais. Se é o recurso tecnológico, a gente tenta criar atividades com os recursos tecnológicos. Se elas querem extravasar, correr, brincar, isso aí a gente tem a rodo, porque nós sempre brincávamos muito quando éramos crianças, e a gente leva isso para eles. Então, essa importância de estar entendendo a linguagem deles e mostrando para os pais, muitas vezes os pais, eles não têm esse elo, porque tem o seu dia a dia no trabalho, acabam esquecendo um pouco de olhar o detalhe do que a criança tá brincando. Então é muito importante ter profissionais qualificados, seja na escola, seja em ambientes como nos condomínios ou em hotéis,
profissionais que estão atentos a isso, até para fazer esse elo, essa ponte, em chamar o pai para brincar também dentro de uma atividade, de um jogo, que possa fazer com que o pai desperte isso em casa também, num outro momento, seja no final de semana. Alisson, quer comentar? Eu tenho uma filha de 7 anos, né, Ana Laura, e eu cozinho o tempo todo. No meu restaurante, quando eu estou de folga, eu estou em casa, estou cozinhando, estou testando pratos, estou criando, estou estudando. E o engraçado é assim, eu vou fazer massas em casa, nhoque, ravioli, a minha filha está sempre junto e é uma brincadeira para ela. Fazer massa na hora, inclusive ela ganha uma maquininha que um amigo meu trouxe de fora, que faz ravioli. É uma máquina de criança mesmo, mas ela faz o ravioli certinho. E aquilo é uma diversão para ela. Então eu uno o trabalho em casa, de aperfeiçoamento, com a brincadeira infantil que eu tenho com ela. Então, e várias outras formas de cozinhar, mas com massas, principalmente, criança adora. E às vezes os pais que estão em casa querem fazer uma massa, querem um negócio. Chama a criança, porque que dali não mexe com faca, não mexe com nada, brinca com a massa. Nós vamos adorar, né? Tem o lúdico, que tem o lado da imaginação, que é extremamente importante para criarmos pessoas criativas no futuro. Ela se diverte um monte, ela faz às vezes um ravioli ou uma massa, corta e faz uma moldura de um coração. Enfim, é misturar o trabalho com outra coisa bem importante do brincar é que as nossas sensações, elas estão diretamente relacionadas à nossa memorização. Então, quando a gente consegue vivenciar, a gente consegue sentir algo, e o brincar permite esse sentir, a gente tem uma capacidade de memorização muito melhor, porque a gente está sentindo aquilo ali, está vivenciando, e aquilo ali fica um registro tão grande, lembrando do nhoque, lembrando de situações que a gente faz às vezes de brincar, de pular cerca, de pular árvore, de amarelinho, que são essas brincadeiras tradicionais. Elas permitem vivências, sensações que os pais levam para os filhos também. Isso é bem importante para todas as habilidades depois que a gente vai exigir da criança no processo de aprendizagem dela como um todo, né? Como as pessoas podem ter acesso a mais informações sobre o trabalho de vocês, que é um trabalho em grupo, né? Pode falar, Dudu? Nós temos uma empresa chamada Tempo Criativo Entretenimento. A gente tem o foco ligado na área de hotelaria e turismo, né? Desenvolvendo serviços de entretenimento para esse mercado. A gente está abrindo um mercado até preocupado também com isso e acreditando que isso seja uma excelente oportunidade. O crescimento aí da indústria, né, do mercado da construção civil. Os condomínios hoje estão virando grandes resorts, né? Você tem uns condomínios aí com espaço gourmet, com sala de jogos, com espaço kids, com piscina, mas na verdade você não tem um serviço que ajude a fazer, tem um facilitador, tem alguém com esse olhar, tem alguém proporcionando de forma qualitativa essa brincadeira, podendo agregar, sociabilizar. Então a gente tem uma proposta de levar o resort até os condomínios, não esperar aquela tão sonhadas férias, aquele momento tão esperado, fazer com que isso possa ser distribuído ao longo do ano. Vocês têm um site? Temos o site tempocriativo.com.br. Muito obrigada pela participação de você, Sandra, o Dudu e também o Sebastião. Obrigada, viu?